Malditos sejam! Olá, humanos da Rádio Armazém! Mais um Carnificine começando diretamente dos estúdios Gárgula. Diretamente para seus ouvidos pútridos. O que eu falei? Ouvidos pútridos. Prútridos. Eu terminei a palavra já percebendo que eu tinha falado mal. Vai fazer que nem o candidato do Novo lá, chega no microfone, que tristeza. Ele quis falar que tristeza. Ele chega assim, que tristeza. Que tristeza. Os seus ouvidos pútridos. Acho que foi isso que eu falei. Ah, mas então, é tão podre que até o português é errado. É isso aí. Carnificine na Rádio Armazém, www.radioarmazém.net, segunda-feira às 21 horas, que é agora que vocês estão nos ouvindo. Ou vocês estão nos ouvindo depois, porque tem no Spotify também. Exatamente, ouvindo este programa que é uma produção do Gárgula Bar, de quarta a sábado, eventualmente aos domingos com algum evento. Tamo aí. O assunto do dia é o novíssimo Hellraiser. Hellraiser, que o primeiro... Não sei o que diferencia esse título do antigo. O antigo recebeu no Brasil o subtítulo de Hellraiser, Inferno na Terra. Não, Não? não. Inferno na Terra é uma das continuações. O original é Hellraiser Renascido do Inferno. Renascido? Ah, é, porque eu tenho um cara que renasce. Hellraiser é uma obra do Clive Barker, lá dos anos 70, né? É dos anos 70. Não sei se é nos 70. Ele foi escrito nos anos 70, mas Acho virou que é filme nos anos 80. Acho que é nos 80. Enfim, é uma série de... Começou em livro, Hellbound Heart. começou em livro, virou quadrinho à época. Tem um quadrinho do Hellraiser lá. Tem, e é tipo spin-off, assim, os quadrinhos. É, e é uma série de... 7? É uma série de... 86 o livro. O livro é de 86? 86. Tá, não. E então o filme é de 87. Tá, é que tem uma história que o Pinhead surgiu de uma obra que o Clive Barker tinha escrito pro teatro. Aí eu não sei. É, mas foi um personagem que depois virou Pinhead mesmo nos filmes. Os livros foram lançados no Brasil já há alguns anos. O Hellbound Heart, né, que seria o, sei lá, o coração, sei lá, atado no inferno. Sei lá que tradução poderia ser. Mas no Brasil é Hellraiser. Saiu faz tempo já pela Dark Side. É um livro bem fininho até, sei lá, tem umas 150 páginas. Uma edição legal, assim, com uma capa meio imitando couro e tal, né, pelo lance dos cenobitas. Tem todo esse esquema dos cenobitas ser um troço meio sadomasoquista, assim, né? É porque Sempre tem... decoro e tal. Mas isso é explorado um pouco nos spin-offs dos quadrinhos, esse negócio de tipo de pessoas que já não sentem prazer como todo mundo, eles querem uma nova maneira de sentir prazer. Daí os cenobitas oferecem dor. Mas isso sabe? é a história do filme, né? Desde o primeiro, assim, é meio que isso, assim. E depois, mais recentemente, saiu o Evangelho de Sangue, pela Dark Side também, que é tipo uma continuação da história. É o Pinhead querendo tomar o poder do inferno. É tipo ele se rebelando no inferno, assim, e tentando tomar o poder do inferno, tipo, contra o diabo, assim. É bem mais grandioso tudo e tal. É bem diferente, mas é legal. É legal, eu li também e achei legal. É bem diferente, assim, completamente diferente, mas é legal. Tu tem outras facetas e é legal também de ver, tipo, a descrição de como é as coisas, como são as coisas no inferno e tal, assim, achei interessante. E aí, o filme, então? Cara, esse novo filme aí, a crítica até andou elogiando, eu vi algumas críticas antes de assistir o filme, a crítica elogiou e tal, mas não é aquele negócio assim, meu Deus, melhor de todos e tal. Continua sendo um ok. Eu achei chato, eu achei meio paradão. Cara, os dois primeiros eu considero. Sim. Dali por diante é tudo uns filmes bezão, assim. Inclusive no quinto tem o Henry Cavill. Tem o Henry Cavill, tem o Superman. O piazão lá. Eu acho que é os coisas de videogame. É, né? É umas viagens assim.
Daí tem um outro que é no espaço. Por que as coisas têm que ir pro espaço, Esse né? do espaço eu não lembro. Eu vi todos, mas eu não lembro desse do espaço. Eu não vi, eu só vi trailer e comentários e que é uma bosta e nunca me interessei em ver. É que, assim, é bem da verdade que o Hellraiser não é a franquia mais memorável, Cara, né? Hellraiser é uma franquia... Infelizmente, Hellraiser é uma péssima franquia. Por favor, abandonem-a. Deixem ela agonizar sozinha. Porque E ela entrar no tem, esquecimento. ela tem Porque é só o primeiro filme que presta. ela tem um personagem icônico que é o Pinhead e os seus asseclas dali, que são os cenobitas, mas não é uma franquia assim, tipo Sexta-feira 13, que inclusive também tem uma versão no espaço, né, o Jason 10, ou então o Fred Krueger, Fred Fred Krueger, que também tem vários filmes, teve uma refilmagem... Ele é alemão? Fred Krueger. Que também teve, acho que uns 6 filmes, depois teve uma refilmagem que não deu muito certo, e Só que, hoje assim, tá meio esquecido. Essas são franquias que tem muitos filmes, são muito grandes e tal também, mas que volta e meia tem um filme ok, ou coisas que acontecem nos filmes que são ok. O Hellraiser é uma franquia Foi só que ladeira abaixo. todos os filmes, cara, todas as sequências. Tipo, o 1 é um filme B, é um que é um filme trash, barato, mas é né? legal, é bom. O 2 é legal. O 2 é legal. Depois é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Até que chegou no fundo do poço, que é o Hellraiser Revelations. Judgment, esse que a gente Não, falou. o Revelations de 2011. É um filme... É um filme, cara, é um filme com um roteiro de filme pornô, assim, ó. Ou seja, não tem roteiro. O cara vai entregar uma pizza, E opa, e cenobita. é tão mal feito que ele, inclusive, é gravado com câmera de filme pornô, assim, sabe? Não é nem com aquela coisa meio bem câmera cinematográfica, assim. Parece Sim. câmera de aniversário, assim. Foi gravado com TechPix. Cara, é muito ruim. O filme tem, tipo, 1h10. É horrível, é muito ruim, não tem nada. E o Pinhead do Revelations parece uma cria do Robert Z'Dar, assim. Tá ligado? O Robert Z'Dar, o cara Não. que é o Maniac Cop. Aquele cara que tem o queixão gigante, assim. Tá. Cara, o Pinhead é um cara com um queixo gigante, assim. É muito ruim. Depois teve o Hellraiser Judgment, de 2018, que é, tipo... é só mais um, assim, sabe? É fraco, mas não é tão podre. Mas é fraco, assim, é só, tipo, mais um. Ok, assim. Tem apela daí pra bastante sangue e tal. Mas é também uma coisa que volta e meia acontece durante a franquia, é ter filmes em que é focado em investigação policial e que lá pelas tantas surge os cenobitas no meio disso, assim, de, tipo, era um, sei lá, alguém tava matando porque tava, sei lá, invocando cenobitas e alguma coisa assim. Então no Judgment tem um pouco disso também. Enfim, é uma franquia que tem personagens muito legais, muito marcantes, que estão, né, o Pinhead tá marcado na cultura pop como um personagem legal do terror, mas sempre foram muito mal aproveitados, muito mal aproveitados. E uma coisa que eu achei legal nesse filme, né, no Hellraiser agora 2022, é que aparecem vários cenobitas, alguns diferentes dos tradicionais. A gente tem o Pinhead clássico, a gente tem o cara dos dentinhos clássico, mas aparecem alguns outros bem diferentes. Aquele que é bem lento e depois se desamarra, né, e começa a sair correndo. Esse é diferente, achei legal. Tem o que fica com o pulmão meio exposto, né, respirando. Então, achei legal, assim, a figura dos cenobitas nesse filme eu gostei. Uma coisa que eu achei bem diferente até na parte visual deles é que eles não usam couro, que é uma coisa que em todos os, sei lá, 10 outros filmes, não sei agora quantos filmes tem a franquia, mas vamos dizer que tem 10, todos o visual é bem semelhante, né? Sempre esse monte de carne aberta, torcida e exposta, e um monte de correntes e pregos e coisas assim, mas muito couro, né? Porque remete ao lance do masoquismo e tal. Nesse não tem isso. Nesse é carne só, assim, carne, prego e cortes, assim. Eu achei legal, achei legal.
Gosto mais daqui do Cenobitas com couro e tal, mas achei legal por ser um pouco diferente, porque o design funcionou, a maquiagem tá boa, assim, achei legal. A maquiagem tá boa, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de... De gosma. Vai ser esquisito, um pouco mais de umidade, sabe? Pra mostrar que aquilo era carne mesmo. Parece que faltou uma textura mais... meio borracha, né? Ficou meio borracha. Mas ficou legal, ficou legal. Esse filme é dirigido pelo David Bruckner. Quem é David Bruckner? David Bruckner, ele, cara, entre 2007 e 2015 ele dirigiu 4 filmes. Tá? Alguém 4 conhece filmes algum filme envolvido na produção, e em todos ele se envolveu no roteiro, né? Mas não sei quem é ele, nunca assisti nenhum dos filmes dele, é complicado analisar assim se o cara é bom ou não. O filme não surpreende muito, como a gente comentou antes, assim, o que os efeitos digitais ajudaram nessa nova versão é aquele efeito de, tipo, depois que a pessoa mexe no cubo e se corta e tu sabe que ele se ferrou, quando os portais começam a se abrir, sabe? As paredes começam a se mexer. O chão começa a abrir. O chão começa a se abrir porque não é só a pessoa sozinha numa sala acontecendo aquele efeito. Às vezes tem uma pessoa num hospital, né, com um paciente ali e a luz começa a mudar. Isso é trabalho já pro diretor de fotografia, assim, porque é trimassa, assim, como a luz muda e o ambiente muda, né? A guria tá na van e ainda sim, ela na van, numa Kombi, né? Não no velho da van. Ela começa a ver tudo lá fora vermelho, dali a pouco a porta começa a se distanciar e ela não tá numa van, ela tá numa caverna, num troço bizarro. E aí ela enxerga, né, metade da Kombi indo embora, assim. E a outra metade... eles olham pra trás, tipo, ela não tá dentro da Kombi, assim. Tá só um monte de sangue. Então, esses esses efeitos ficaram muito legais, assim, essa atualização, né, em termos técnicos. As correntes vindo também, assim, né, achei legal. Eu ainda acho um efeito meio de trás pra frente, né? Parece mesmo. Um efeito meio de trás pra frente, quando as correntes, ela só dá um gestinho, assim, as correntes... Sei lá, um dedinho assim de Bafomé, assim. Bafomé. E aí. Aqui, né? Não, pra que lado? Aqui, tá certo. O dedinho de Bafomé. Daí as correntes vêm e se prendem nos tendões, nos músculos e puxa. Atravessa a pessoa e pega na cara e explode. E é por causa desses efeitos, assim, que eu demorei um pouco a minha... Porque eu tinha medo o Hellraiser passava no SBT, lá nos anos 90. Eu sempre tive medo disso. Fui assistir mesmo anos e anos depois. Tinha medo de correntes. Tinha medo de correntes e daquele... Porque eu nunca me esqueço daquela cena do final do primeiro filme, que vem um monte de corrente, o cara fica... Jesus wept. O cara explode. Então, cara, é um conceito interessante de terror, assim, mas a impressão que eu tenho é que nunca foi bem explorado, sabe? O que é a história em si, então? Aproveitando que esse é um remake, é um reboot... Eu acho que é um reboot. Dá pra só, assim, não precisa assistir os outros pra entender. Não precisa. O que sempre foi, né, a história, assim, dos filmes do Hellraiser? Existe um cubo... né, um cubo mágico, místico. Assim, cubo místico, que inclusive tem em alguns filmes da franquia explica a construção do cubo e tal. O Le Marchand conta a história do Le Marchand, que é quem construiu o cubo e tal. Nesse não fala nada sobre isso. Mas enfim, tem esse cubo, e esse cubo é um quebra-cabeças. E quem conseguir ir desvendando esse cubo vai ser levado para uma dimensão de novas experiências carnais, assim. Então, assim, normalmente quem busca o cubo, quem acaba encontrando o cubo, é quem tá em busca de prazeres, tipo, já não tá mais satisfeito com prazeres, com putaria e sei lá o quê, e com masoquismo, né, e que daí busca novas sensações, e essas sensações, por conta dos cenobitas, elas vão vir por meio da dor. E aí até tem uma fala, né, agora não me lembro em qual dos filmes que fala, ou se é mais um que fala, que assim, que não tem como experimentar, ou se é nesse mesmo que fala sobre isso, que não tem como experimentar o máximo do prazer sem conhecer o máximo da dor. Porque, né, tipo, tu não sabe... No isso, primeiro, né? tem um texto mais ou menos assim. Mas é que eu lembro de ter uma cena do Pinhead falando isso, agora eu não me lembro até se não é nesse filme.
que fala isso, né? Que pra tu saber se o negócio é bom, tu tem que ter um padrão de comparação com outra coisa, né? E aí tá dizendo, se tu quer o máximo do prazer, tu tem que ter o máximo da dor pra conseguir, né, entender se uma coisa é melhor que a outra, então. E aí eles são isso, né? Eles são esses seres de uma outra dimensão que elevam as sensações através da dor. Eles tentam se vender que vão trazer muito prazer, mas na verdade o que eles querem é ter o máximo da dor. Eles vão torturar as pessoas por toda a eternidade. E é isso. Então o que acontece? Começa o filme, tem um cara lá, um colecionador de obras e de coisas ocultistas, e ele tá dando uma festa. E ele tá dando uma festa, enfim, ele quer conseguir conseguir abrir a última configuração do cubo, porque o cubo esse tem 6 configurações. Quando tu abre, ele se transforma noutra, que se transforma noutra, que se transforma, né, até chegar na 6ª. E aí cada configuração dessas, né, exige um sacrifício, exige alguma coisa assim. Exige que uma pessoa abra ele, né? Quando ele fecha a configuração, salta uma lâmina ali, ele se corta. E isso é uma coisa que é diferente desse filme, né? Que os outros não tem isso. Nos outros é só, tipo, abrir o cubo. Não tem? Abrir o cubo, veio os cenobitas. Nesse cada configuração diferente, cada etapa do quebra-cabeça, sai uma lâmina, e aí quem se corta, né? Alimenta o cubo com o sangue, aí essa pessoa vira tipo um sacrifício para os cenobitas, e o cubo passa para o próximo estágio. E aí o que seria assim, chegando no 6º estágio do cubo, que é o estágio Leviatã, que é apresentado o Leviatã lá no 2º filme, né? Aquele tipo 2 pirâmides encaixadas flutuando assim. Me lembrou um pouco o Incal, tem umas pirâmides. Me lembrou um pouco coisa do Incal. Mas não sei se tu lembra, no 2º filme tem o Leviatã. Tem, tipo, quando a guria vai pro mundo, assim, tipo, tem o Leviatã gigantesco flutuando, assim, e tal. E aí, enfim, o Leviatã é como se fosse a última configuração, e é como se fosse o Deus, né? O Deus. Eles chamam de, né? O cara lá chama de Deus. Enfim, que daí garantiria um desejo. Tu teria tu poderia escolher entre uma das 6 configurações. Então, a configuração do lamento, que é a vida. Configuração do La La Land, não me lembro. Todas são com L, tá? Todas são com L. E daí o segundo seria tipo prazer. Tem outro que é a ressurreição. Tem outro que é não sei o que lá. E tem outro, o Lázaro é a ressurreição. E tem o Leviatã, que é o poder. E a gente acaba, enfim, descobrindo depois que o cara lá, esse ocultista, esse cara, esse ricão aí, que tinha desaparecido, né? Tudo acaba acontecendo na mansão dele lá, por algum motivo os personagens vão pra lá e tal, pra tentar desvendar esse cubo. E ele surge de volta, né? Com um equipamento atravessado nele, porque ele tinha pedido prazer. Eu acho que é por isso até que fala que ele tá com esse negócio, assim, torcendo os nervos dele e tal, porque se ele quisesse o prazer, primeiro ele tinha que conhecer a dor extrema, né? É meio bizarro, tem uns tendão. Bizarro demais, tipo um troço atravessado no peito, assim, parece que a morte lhe cai bem, assim. Mas a gente deu um baita pulo, né? Sim, mega pulo mesmo. Porque o filme, eu não sei se quer ler a sinopse ou ler essa daqui. Pode ser, é bem genérico mesmo. Uma jovem que está lutando contra o vício, acho que é droga, né? Não é em... álcool? É em videogame. Não, é que ela bebe também, agora não me lembrava. É esses nossos clientes aí. Uma jovem que está lutando contra o vício acaba encontrando uma caixa de quebra-cabeças, sem saber que, na verdade, estaria convocando seres sobrenaturais conhecidos como cenobitas. Criaturas demoníacas de outra dimensão que são a grande ameaça aos humanos. Muito genérico, mas o filme começa com essa guria aí, Riley, cujo o nome é Odessa Azion, que também é uma atriz que fez tipo, meia dúzia de séries assim, que eu nunca ouvi falar.
né? Ela começa com esse negócio, com esse cubo, ela consegue montar o cubo, mas ela é esperta. Ela não é cortada pelo cubo. Na verdade, o namorado dela... Tá, mas isso a gente descobre depois, né? Não, é que o namorado dela diz assim, eu trabalhava ali com carga e descarga de coisa dos ricão. Sim. E tem um depósito lá que tem uma carga que nunca ninguém pegou. Então ela deve valer bastante grana. Quem sabe a gente vai lá e pega e vende, ganha uma grana. Daí ele vai lá, pega uns negócios e tal, e ela descobre o cubo numa caixinha. Ela se interessa e leva o cubo embora. Né? Mas daí nesse encaixa, desencaixa aí da caixinha e tal, ela não é cortada. Ela sai de casa, ela briga com o irmão. Eu ia pular partes, mas... ela briga porque ela tá se recuperando do vício, daí ela briga com o irmão. Ela divide o apartamento com o irmão, ela tá transando com o namorado lá, o irmão já não aguenta mais. Ela briga com o irmão, dela foge, vai embora, acaba se drogando de novo, tem uma recaída, e o irmão vai procurar ela tá desmaiada numa praça. Num carrossel. Ela tá desmaiada lá, e o irmão encontra esse cubo que tava junto com ela e se corta, assim. E aí acontece... Ele entra num banheiro público pra lavar a mão, né? E aquele efeito maço. Aquele efeito massa das paredes se movendo e tal. E ele é sem gênero, é masse. Tá. Massix. Ele vai, enfim, ele entra no banheiro público pra lavar a mão que tá cortada, daí começa aquele efeito das paredes se movendo e tal, daí tu sabe que o cara se ferrou. Daí ela só escuta o grito dele lá de fora, né? Daí cadê o cara? O cara sumiu. Já não encontram mais o cara. Daí vem o namorado atrás. Cubo, e aí o cubo já começa a mudar de configuração. Se mexendo sozinho. Daí por diante ali começam a procurar o irmão dela, ninguém acha, todo mundo desesperado. Daí agora eu não me lembro o que faz eles irem pra casa. Descobrem que o cubo era desse cara, ela começa a procurar o cara na internet lá, o Ronald. Ronald McDonald. Voight. Eu sei que é Voight, eu não lembro agora o primeiro nome do cara. Acha lá e falando, o ocultista que desapareceu, que não sei o que e tal, blá blá blá. E aí vai na mansão do cara, tipo, não, tem que ter alguma resposta lá, se ele desapareceu, não sei o que. Tem um monte de pessoas que desapareceram também, né, por causa desse cubo, vamos lá descobrir. E aí consegue entrar na casa, a casa tá toda fechada de grades, assim, e tal. A mansão inteira de grades. Daí ela consegue entrar, consegue abrir a casa, e depois chega todos os amigos lá procurando ela. E aí começa, um corta a mão, o outro corta a mão, o Voight acaba aparecendo, ele tava escondido dentro da casa em algum lugar. Com esse treco atravessado nele. E a gente vai descobrindo, então ela acha um monte de anotações, né, sobre o cubo e tudo mais, vai entendendo o que são cenobitas. A mulher lá que trabalhava pro Voight vai no hospital falar com a mulher acaba se cortando também, ela acaba sumindo. Por aí vai até que chega lá na configuração final, né? Mas aí acontecem várias coisas, enfim, não quero dar muito isso, não quero dar muito spoiler também. Mas tem um spoiler que eu quero dar, que é só pra comentar uma coisa que eu não curti muito. Por um lado, assim, é bem diferente, mas eu não gostei muito. Por quê? Que é o momento em que ela tá a faquinha lá do cubo e ela dá uma facada num dos cenobitas e os próprios cenobitas aceitam o outro cenobita como sacrifício. Assim, eles estão fugindo. Logo depois dessa cena da van que a gente comentou, que eles voltam pra casa, né? Eles se perdem. Quando eles estão fugindo da casa, eles se perdem, eles voltam. Daí aparecem os cenobitas, começa a abrir o chão e tal. Daí o do dentinho que fica, né? Prende eles na grade. Prende eles na grade e ela fura esse cara, daí ele simplesmente dá uns passos pra trás. E as correntes vêm e estraçalham ele. Tipo, ele virou um dos sacrifícios pro cubo. Mas assim. a Pinhead, né, ela meio que dá uma olhadinha assim, tipo, bom, ela meio que hesita um segundo. Bom, vai, foi. Ela faz o gesto com a mão e vem as correntes e puxam ele. Eu também achei estranho isso, porque daí... Tipo, eu achei... ok, foi inteligente, assim. Ela podia ir atrás de cada cenobita e cravar aquilo, né? Que era o que ela queria fazer, né? Depois da hora que entram na casa, o que ela ia fazer, só que ela perde o cubo, né? Idiota, assim. Só que eu achei engraçado também que entra aquele cenobita bem devagarinho, assim, né? E aí, em vez de crava nas paletas, não. Espera ele se desenrolar todo e sair correndo.
E aí quando vai tentar, perde o cubo, assim. Mas enfim, né? O filme é bem lento, ele tem 2 horas, ele tem muita conversa. Cara, é cansativo. Ele é enrolado. Ele é daqueles filmes assim com picos de ação, sabe? Só que acontece um negócio interessante principalmente quando aparece o Pinhead e os Cenobitas, é um momento de ação / tensão, daí tem todo um blá 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 blá. Ó, aparecem de novo, morre alguém, de blá 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 blá. Eu achei muito, eu dormi. Eu dormi. Querendo explicar demais, né? O filme passa o filme inteiro tentando explicar ele mesmo. Tipo, tentando explicar o que é o cubo, tentando explicar o que são, sei lá, os cenobitas, tentando explicar como acontece alguma coisa. O que o empresário lá queria fazer. É. Então, assim, tem cenas legais, os cenobitas são legais, meio borracha, mas ainda assim legais. Tem sangue, tem gente explodindo de corrente. Enfim, cara, assim, pra quem nunca viu o filme, pra quem nunca viu nenhum Hellraiser e quer ver algum Hellraiser, assiste o primeiro. Não assiste esse, assiste o primeiro. Esse não é o pior de todos da franquia, ele é aceitável, mas ele é muito longo, meio chato, meio enrolado às vezes. Jamie Clayton. Queria falar da Jamie Clayton, que é a Pinhead, ia né? falar isso também. Que isso gerou muito... Ai, meu Deus, botaram a mulher no lugar de um personagem, homem e tal. E os mesmos filhos da puta que estavam reclamando do Predador novo ter uma mulher. Sabe? Tá foda, a mulher não pode fazer filme. Mas assim, cara, ela tá ok. A mulher não pode ser protagonista. Ela tá bem, ela tá ok. Tem uma outra uma cenobita que também é mulher, uma nipônica ali. Tem uns tecidos tudo puxado. Sempre teve umas mulheres. Então, na verdade, ela nem é protagonista, né? E outra, a protagonista é uma mulher. Se bem que no Hellraiser, né? Sim, no primeiro Hellraiser tem a mulher, tem a guria, né? Aquela. Tinha uma teoria dizendo que a protagonista lá do primeiro era a Pinhead de agora. Nada a ver. Não, tá velha. Tá velha. Não, né? Mas tipo, como se fosse, sim. Não, também não. Mas assim, que diferença faz ser uma mulher como Pinhead? Pra história, nenhuma. Nenhuma pra história. Nenhuma, não faz diferença nenhuma. A Pinhead vem, aciona as correntes, fala aquelas frases de sempre. We have such sights to show you. Aquelas frasezinhas do Exterminador do Futuro que a gente sabe que sempre vão ser faladas. I will be back. Come at me if you're gonna live. Go to the chopper. Sabe, essas frases assim. Get down! It's not a tumor! Ela fala as frases de sempre. Temos, né, visões incríveis para lhe mostrar. Não chore, isso é é um desperdício de sofrimento. Por que você reza? Para isso quem é legal, você está rezando? Achei legal. Sim, a louca pendurada pelos ganchos lá, toda torta, e ela, meu Deus, e ela ajuda, começa a rezar um Pai Nosso. Por quem você reza? Não adianta. A gente não vai falar o final, né? Não. A gente tem que dar um jeito de falar o final pra poder... Bom. Então, spoilers! A partir de agora tem spoilers! A partir de agora desliga, então, quem não quiser ouvir spoiler. Porque já tá acabando mesmo. Então, tchau pra quem não quer ouvir spoiler. E pra quem quer ouvir spoiler, é o seguinte... Ela tem a opção de salvar o irmão dela em troca de alguma coisa. É isso, né? Mas... Não, porque ela consegue chegar na configuração final. Do lamento. A configuração do lamento é a primeira, na configuração Leviatã. Que daí dá um desejo. E aí desce aquele Leviatã, né? Essas 2 pirâmides gigantes, desce em cima da casa. Nuvens e tempestades e coisa arada. E aí a Pinhead concede a ela um desejo. Qual configuração que tu quer? Daí ela fica naquela de trazer o irmão de volta. Mas só que, tipo, os desejos com os cenobitas nunca são assim, né? Tem sempre as letrinhas pequenas, que né? É o que o cara tinha falado, tipo, é sempre um truque, o cara tinha falado, é sempre um truque, eu pedi prazer, e o que fizeram? Me meteram um negócio aqui que fica torcendo meus nervos pra eu sentir dor além de qualquer nível possível, pra entender que pra ter prazer eu tenho que conhecer a dor. Então, dela meio que se liga, se eu quiser o meu irmão de volta, ele, sei lá, vai voltar um zumbi.
Daí ela decide não trazer o irmão de volta. Ela encerra ali as negociações, né? Então, então tu prefere ficar com essa culpa eterna, com esse lamento eterno de ter perdido. O que ela escolhe, então, é a configuração do lamento, né? Que é, tipo, lamentar a perda do irmão a vida inteira. Exato. E aí acaba o filme, ele sobrevive ela e o namorado do irmão, né? Eles entram numa van. Será que não é no carro dela que a van tinha fechado? No carro dela. E vão embora, daí tem uma cena que não é uma cena pós-crédito, né? Não uma é, cena não. ainda antes dos créditos finais. Porque o Voight, esse que tava com esse troço atravessado, ele faz uma barganha lá com os cenobitas e tal. E aí ele... agora então eu não quero mais o prazer, eu quero o poder. Então eu quero o poder. E aí cai toda aquela parafernália que tava presa nele. E aí tá... Daí então, entra um gancho. Tu quer o poder, então... daí desce uma corrente de âncora de navio, assim, e atravessa ele e leva embora pelo Leviatã. E ele vira um cenobita. Tem a cena de transformação dele num cenobita. Rasga a boca, rasga as peles do corpo e tal. Rasga o tico. Ai, deve doer isso. Rasgar o tico deve doer. O resto, não. Não, rasgar o tico rasga a masculinidade do homem. Que bonito isso. Isso aí, então, é um filme que tem uma protagonista mulher e a vilã, a representação do vilão é uma mulher também. E vai lá e rasga o tico do cara. Exatamente. E esse é o Hellraiser. Recomendo? Não sei. Tem filmes melhores. Mas olha, se tu gosta da franquia, assim, fã e tal... eu acho que é isso. Assiste. Se gosta da franquia, eu acho que sim. Se não. Assiste o primeiro, sabe? Tem outros mais interessantes ao longo da franquia. O primeiro e o segundo. O primeiro ainda que tem uma produção mais barata, evidentemente, assim, a história é mais legal. É menor, a história é menor, assim. E não é tão mais grandiosa. É mais, não diria assustadora, mas é mais palpável, de certa forma, né? Aquilo vai acontecendo na casa, a mulher atraindo os caras pra matar, pra alimentar o corpo do cara Frank, que vai ser... pra ele voltar, pra ele fugir dos cenobitas. Cara, o primeiro é muito legal, cara. E o segundo tem a mulher daí toda, né, de sangue, assim. É massa. É isso. Feito. Abraço, até a próxima. Tchau.